Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês estão vendo a minha terceira tentativa em fazer um retrato com pastel oleoso. Então, muitas pessoas que usam esse material usam terebentina ou algum outro solvente próprio para pintura a óleo junto com pastel oleoso. Basicamente, o pastel oleoso é uma tinta a óleo sem o solvente. Então, aplicando esse solvente sobre o pastel oleoso, você transforma ele numa tinta e consegue usar o pincel para fazer mais detalhes, além de você uniformizar essa textura do pastel oleoso. Essa é uma técnica super válida, mas eu queria usar aqui o pastel oleoso sem o solvente. Eu queria tentar conciliar essa textura e esse ar mais impressionista, onde as linhas não são tão bem delineadas e as formas têm umas bordas mais irregulares, e tentar aplicar num rosto que tivesse variação de cor e detalhe o suficiente para de fato ser reconhecível como um rosto. Eu sei que isso aqui é bem diferente do tipo de arte que em geral eu faço, já que eu costumo usar detalhes e linhas bem definidas, mas eu na verdade gostei desse desenho. Eu sei que os cílios estão meio grossos e o formato não é perfeito, mas eles conseguem sugerir o que eu queria. Um erro que eu cometi algumas vezes foi não limpar a ponta do meu pastel oleoso. Quando você vai pressionando e aplicando uma camada de pastel oleoso sobre uma camada pré-existente para misturar uma nova cor ou mesclar uma transição de uma cor para outra, é normal que o pastel oleoso fique sujo, daquela cor que já estava lá no papel. Em geral, você pode limpar com um papel higiênico, esfregando o seu pastel oleoso nele, ou rabiscar num papel. Enfim, não é difícil limpar o pastel oleoso, mas eu esqueci algumas vezes e acabei transferindo cor de uma parte do retrato para outra. Isso também aconteceu com o meu esfuminho, então eu mantive uma lixa por perto para que eu pudesse limpar o esfuminho sempre que fosse necessário. Outra coisa que eu tive que levar em conta é que o pastel oleoso é um material menos preciso do que o lápis de cor, por exemplo. Então eu precisei fazer esse desenho numa escala um pouco maior do que eu costumo fazer. Então eu optei por ocupar toda a folha 5 só com o rosto. Eu quero tentar uma ilustração em que eu possa colocar um pouco mais de corpo, nem que seja da cintura para cima, mas provavelmente quando eu for tentar isso, eu vou optar por usar um papel A4 para manter os detalhes de um tamanho que seja manejável de trabalhar com esse material. Então, eu disse para vocês que essa foi a minha terceira tentativa em fazer um retrato nesse estilo com papel oleoso. Eu posso mostrar para vocês a minha primeira tentativa, que deu meio certo. Eu segui a mesma ideia usando uma folha 5 inteira, mas eu tentei não incluir muitos detalhes. Então as mãos não tinham unhas, os olhos estavam tampados pelo óculos escuro. Mas eu acho que, além dessa falta de detalhes, o que me fez ficar um pouco insatisfeita com essa primeira tentativa foi a falta de variação nas cores. No retrato de hoje, eu fiz questão de ter variações nas cores do rosto, usando laranja, amarelo ocre, vermelho, magenta, ciano queimada, e também no cabelo, usando amarelo ocre com preto, 2 tons de marrom, 2 de verde. E isso é uma coisa que eu gosto muito, principalmente com o pastel oleoso, porque ele é um material tão pigmentado. Eu acho que essa variação ajuda a dar uma vida ao retrato. A minha segunda tentativa eu tentei fazer uma escala menor, incorporando mais do corpo no formato A5. E eu não consegui trabalhar nesse tamanho e acabei descartando essa tentativa. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!